Vamos abordar agora o tema recursos não renováveis. Antes de nós entrarmos no assunto, é importante que você saiba que o ser humano possui uma relação muito intensa com os recursos naturais. Para você ter uma ideia, nesse exato momento você não estaria aí se não tivesse recursos naturais. Se tu tens um móvel de madeira na tua casa, esse recurso natural ele teve origem ali nas árvores, na floresta, na retirada das madeiras e no beneficiamento daquela madeira para que ela pudesse se transformar no móvel. Se o teu carro hoje saiu para andar nas ruas, ele necessitou de quê? De combustível. Um combustível esse que é proveniente do petróleo retirado da natureza, quer dizer, mais um recurso natural. Se você está vestindo uma roupa agora feita de algodão, esse algodão provavelmente ele teve origem no algodão vegetal, mais uma vez recurso natural. Então, é importante que você lembre que recurso natural nada mais é do que a matéria-prima de uma infinidade de produtos. Como o próprio nome explica, matéria-prima é a matéria primeira, o início de tudo. É importante lembrar que os recursos naturais eles se dividem em dois grupos distintos, o dos renováveis e o dos não renováveis. O próprio nome já explica o conceito de cada um deles. O renovável nada mais é do que aquele recurso natural que ele consegue ser reposto na natureza, tanto pelo homem quanto pela própria natureza, de uma forma relativamente mais rápida. Você utilizando hoje, provavelmente vai ter amanhã ou em muito pouco tempo. Um exemplo, como eu dei anteriormente, é a madeira. Normalmente a madeira que você vai utilizar, principalmente nos tempos de hoje, são madeiras de regiões reflorestáveis, regiões que passaram pelo reflorestamento. A madeira foi retirada, fizeram replantio de outras mudas para que pudesse ter mais à frente outras mudas para que pudesse ser retirada. E existem os recursos não renováveis, que são aqueles que não conseguem ser repostos em muito pouco tempo na natureza. São recursos que demoram bastante para que você venha a tê-los novamente. Dentre eles, o principal aí é o petróleo. Petróleo que praticamente é o grande vício da raça humana. Hoje em dia o petróleo está envolvido em uma infinidade de coisas que você não tem nem ideia do seu dia a dia. O petróleo ele é a matéria-prima fundamental para a produção de derivados como nafta, óleo diesel e gasolina. Com base no petróleo, na substância petróleo, muitos produtos industriais são fabricados. E essa sociedade que nós vivemos agora, ela é extremamente dependente desse recurso natural. Para você ter uma ideia da dependência que nós temos referente ao petróleo, guerras inclusive acontecem devido à exploração desse recurso natural. Só para que tu saibas, essa nafta que está aqui, ela é uma parte líquida que sai do petróleo, ela vai estar ali entre 100 graus Celsius e 200 graus Celsius, e ela é usada como matéria-prima na indústria petroquímica para a fabricação de uma infinidade de produtos. Bem, como eu estava falando antes, a cobiça em torno do petróleo é tão grande que ela acaba gerando conflitos com o interesse da exploração desse recurso mineral. Essas imagens aqui, elas retratam a guerra do Iraque, que já aconteceu agora no século XXI. Os Estados Unidos invadiram o Iraque com a desculpa de que haviam armas de destruição em massa, de que haviam armas químicas no país, depuseram o governante deles, que era o Saddam Hussein, que também não era nenhum santo, e dominaram o país. Até aí, ó, que coisa bonita, os xerifes do mundo foram lá e libertaram a nação de um ditador. Só que no fim das contas, o grande interesse dos Estados Unidos era no bom e velho petróleo. Tanto é que hoje em dia você tem uma infinidade de empresas petrolíferas americanas que estão lá no Iraque extraindo petróleo sem ter a necessidade anterior que tinha de estar pedindo autorizações para o governo. Isso é só para você entender que a cobiça quanto a esse recurso mineral ela é muito grande devido ao quê? A dependência que nós temos referente a ele. Tenta imaginar hoje a raça humana sem o petróleo. Tenta imaginar hoje o teu dia a dia sem o petróleo. A infinidade de produtos distintos que nós temos. E para você compreender as características e utilidades desse recurso natural e de tantos outros, ela é muito importante porque você vai entender os interesses econômicos e ambientais que existem em torno desses recursos. Quando nós falamos de recursos naturais não renováveis, eles se dividem novamente em dois grupos. Em recursos minerais e recursos minerais fósseis. Os recursos minerais eles vão ser as rochas que são encontradas ali pela crosta terrestre e elas são compostas assim, de diversos minerais. Só a título de curiosidade, a palavra mineral ela vem do latim.
e quer dizer mina. Foram os romanos que empregaram pela primeira vez essa palavra para designar os poços e as galerias das quais eles extraíam os elementos para a confecção de moradias e de utensílios. Daí é que vem a utilização da palavra mineral. E depois que nós extraímos esses minerais, nós podemos beneficiá-los modificando através de processos industriais e transformando em uma infinidade de subprodutos, onde nós podemos confeccionar uma infinidade de artefatos como joias, carros eletrodomésticos, computadores, materiais de construção. Os recursos minerais eles ainda podem ser divididos em outros dois grupos. Os recursos minerais metálicos e os não metálicos. Mais uma vez, o nome ele já praticamente se auto-explica. Os recursos minerais metálicos são todos aqueles que eles têm propriedades físicas e químicas que eles vão permitir uma boa condução de calor e de eletricidade. Alguns exemplos: ferro, alumínio, cobre, chumbo, zinco. E os recursos não metálicos são aqueles que eles não apresentam as características físicas e químicas dos metais. Como exemplo, areia, cascalho, carvão, petróleo, gás natural e uma infinidade de outros recursos. Para você ter uma ideia da importância que os recursos minerais têm hoje em dia não, que eles já têm há bastante tempo na humanidade, desde os tempos da Idade da Pedra, o nosso país ele é um dos principais produtores de minerais metálicos do mundo. Nós temos algumas das maiores jazidas de minerais do mundo. Isso aqui é mais a título de curiosidade. A nossa formação geológica, pelo fato dela ser muito antiga, ela vai abrigar essas jazidas. E nesse mapa aqui, é só para você ter uma ideia da localização dessas jazidas. Quer dizer, em boa parte do território nacional, você tem essa localização. Esses recursos minerais são tão importantes para o nosso país que nós temos no nosso território uma das maiores empresas de extração de recursos minerais, que é a Vale, antiga Vale do Rio Doce. Ela é uma das maiores empresas que trabalham na extração de recursos minerais da crosta terrestre. O outro grupo que nós citamos ali atrás era dos recursos minerais fósseis. Esses recursos fósseis eles são o carvão mineral, o petróleo e o gás natural. Essa forma de energia ela começou a ser muito utilizada a partir da invenção daquelas primeiras máquinas ali naquele período da Revolução Industrial. Foi nesse período que nós passamos a utilizar em larga escala recursos minerais fósseis para poder gerar energia. Essas fontes de energia elas liberam uma quantidade muito grande de calor e elas eram e são até hoje responsáveis pela movimentação dessas máquinas. Aquelas grandes máquinas lá no início da Revolução Industrial que moviam-se através de vapor, elas eram movidas, como, por exemplo, com a utilização do carvão mineral. E a importância desse tipo de energia fez com que muitos países acabassem disputando ali entre si o controle de áreas produtoras desses recursos. Tanto é que nós vimos ali atrás o exemplo da guerra do Iraque, da invasão que os americanos promoveram no território iraquiano através da cobiça referente ao petróleo. Como nós já citamos ali atrás, o recurso mineral que ainda é mais utilizado até hoje, que é o mais importante de todos, é o petróleo. A nossa sociedade ela é extremamente dependente desse recurso mineral. E a formação do petróleo ela está relacionada ao acúmulo no fundo dos oceanos e mares de restos de animais e vegetais que se depositaram em rochas há milhões de anos e acabaram dando origem a esse petróleo. O outro recurso mineral que tem uma importância fundamental para a raça humana é o carvão mineral. Até porque o carvão mineral foi o combustível que fez com que começasse todo aquele processo industrial no mundo. Ele se originou ali há milhões de anos, quando extensas florestas localizadas na proximidade dos rios e lagos foram soterradas. E essa matéria orgânica ela tinha uma quantidade muito grande de carbono. Devido a essa quantidade muito grande de carbono, houve uma eliminação de sais minerais e os restos vegetais acabaram se transformando em carvão. E acaba que foi o combustível que foi usado durante muito tempo como principal combustível da humanidade até a descoberta do petróleo e o beneficiamento do petróleo. E o gás natural, ele acaba que também tem uma importância muito grande porque ele está muito ligado àquelas regiões que nós temos as bacias de petróleo. Ele é muito mais utilizado hoje em dia, é muito utilizado em automóveis e outros equipamentos, até no próprio dia a dia, através do cozimento de alimentos.